Disse Jesus: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força e com todo o teu entendimento, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Estamos chegando, estamos de volta, pela infinita misericórdia de Deus, para lhes apresentar mais um vídeo, amigo, cujo propósito é somente falar de Jesus Cristo, porque Ele continua salvando, curando, batizando com o Espírito Santo, libertando os oprimidos, e brevemente Ele vai voltar. Por quê? Porque Ele prometeu: vou e voltarei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Amigo, você já faz parte do grande exército de Deus aqui nesta terra, participando do nosso projeto Ide Pregai, se inscrevendo em nosso canal. Muito obrigado de todo o coração. Mas olha, amigo, se você ainda não se inscreveu, em nome de Jesus, inscreva-se. É muito importante para o crescimento do nosso canal. Não esqueça de compartilhar com os seus amigos. Dê aquela apertadinha no sininho, deixe o seu like e faça aquele comentário. Basta você dizer assim: vai em frente, prossiga, estamos gostando da pregação. Amém? Faça isso e Deus vai lhe recompensar grandemente. Meus irmãos, meus amigos, agora preparem-se, porque Deus, Ele vai nos falar através da sua infalível palavra. Hoje nós vamos falar das promessas para aqueles que servem a Deus. Você já serve a Deus? Você já adora a Ele em espírito e em verdade? Então prepare-se. Fique conosco até o final desta mensagem para você compreender que Deus tem promessas, sim, para aqueles que estão servindo a Ele. O texto bíblico que nos dá respaldo para nós dissertarmos ou discorrermos sobre este tema está lá no livro de Êxodo, o segundo livro da Bíblia, Êxodo, capítulo 23, apenas o versículo 25. E servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de ti as enfermidades. Aleluia. Amigos, estas palavras foram ditas por Moisés lá no deserto, após Deus ter dado lá no alto do Sinai os mandamentos, os 10 mandamentos nas tábuas de pedra. Então Moisés, ele lá no deserto, inspirado pelo Espírito Santo, ele fez esta afirmação, foi uma afirmação: e servireis, olha só, e servireis a quem? A qualquer Deus? Aos deuses pagãos? Aos deuses de prata, de ouro, de barro, de pedra? Não. Moisés foi muito claro: e servireis ao Senhor vosso Deus. Ele estava se referindo a quem? A quem? Ao Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, o Deus que criou os céus e a terra, o Deus que criou o universo, tudo que existe neste planeta Terra, tudo que existe no universo foi criado por este Deus onipotente, onipresente e onisciente. Daí porque Moisés, com muita ousadia, com muita fé, com muita coragem, porque quem prega a palavra de Deus, aquele que Deus chama para o seu ministério profético, tem que ter coragem, porque o profeta nem sempre o que ele fala por ordem de Deus vai agradar as pessoas. É o nosso caso aqui. O projeto Ide Pregai, o nosso compromisso é com Deus, não é com o homem, não. Nosso compromisso é com a verdade. Por isso que Jesus, quando esteve aqui nesta terra, cumprindo a sua missão como sacerdote, como profeta e como rei, ele disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém, amigo? Então, Moisés, com ousadia,
com coragem, com intrepidez, ele declarou: e servireis ao Senhor vosso Deus. E servirei, repetindo, ao Senhor vosso Deus. E ele abençoará o vosso pão e a vossa alma, a vossa água, e ele vai tirar do vosso meio todas as enfermidades. Então, são promessas para quem? Para aqueles que servem a Deus. E aí, amigo? Você já serve a Deus? Se você já serve a Deus, glória, glória, glória a Deus. Agora, se você não serve, preste atenção, porque nós vamos hoje falar de 3 promessas com base no texto, para aqueles que servem a Deus, para aqueles que adoram a Deus, para aqueles que amam a Deus. Por isso que na abertura deste vídeo, o Espírito Santo mandou eu recitar o que Jesus disse: amarás ao Senhor teu Deus. De qualquer jeito? Não. Só serve se for de todo o coração, porque Deus não divide a glória dele com ninguém. O profeta Isaías disse: eu sou o Senhor, Deus falando pela boca do profeta, e além de mim não há outro. Então não há outro. Não há outro. Pedro não é Deus, João não é Deus, Paulo não é Deus, Maria não é deusa, ninguém é Deus, a não ser apenas o El Shaddai, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Por isso, através de Moisés, que declarou lá no deserto, nós vamos estudar hoje 3 promessas para aqueles que servem a Deus. Vamos agora, pastora Sara, a primeira promessa. Ele abençoará o vosso pão. Olha aí, amigo. Ele abençoará o vosso pão. Aqui, neste caso, Deus está falando de provisão. Quer dizer, Deus vai providenciar o pão de cada dia para aquele que serve a Ele. O salmista disse: eu fui moço e hoje já estou velho. Quando ele escreveu este salmo, certamente ele já estava com praticamente 70 anos. Ele disse: fui moço, hoje estou velho. Nunca vi o justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Se você vir alguém mendigando o pão, com certeza absoluta, esta pessoa não serve a Deus. Você está entendendo, amigo? Se você vê uma pessoa ali na rua, um mendigo, pedindo comida, se você for conversar com ele, muitos, inclusive, um dia serviram a Deus, se desviaram do caminho, aí pronto, estão pagando o preço. Deus só tem compromisso com aquele que serve a Ele. É por isso que está escrito lá em Malaquias 3,18. E então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, isto é, e o injusto, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Aquele que serve a Deus jamais mendigará o pão, jamais a sua descendência também mendigará o pão. Jamais. Isto é a palavra de Deus, e a palavra de Deus é verdade, a palavra de Deus não volta vazia. Deus, amigo, ele continua alimentando a humanidade. São mais de 8 bilhões de pessoas no planeta Terra, segundo as estatísticas mundiais. Mas, se você prestar atenção, que Deus é esse? Que sustenta diariamente 8 bilhões de pessoas. É um milagre. Todos os nossos alimentos ou vêm da terra, das profundezas da terra, das plantas, das árvores, ou então vêm das profundezas do mar. Amigo. Você já tinha pensado nisso? É por isso que nós temos que servir e adorar somente a Ele em espírito e em verdade. Vamos agora para o item número 2, a segunda promessa. Ele abençoará a vossa água. Ele abençoará a vossa água. Quer dizer, então ele vai providenciar a água para nós. Água. Ah, pastor, mas tem muitos lugares aí que a água é uma maior dificuldade. É verdade. Mas se você for
dá uma voltinha lá nestes lugares. A maioria do povo não adora Deus. Não. Dê uma voltinha aqui no nosso Brasil, lá no Nordeste. Faça uma pesquisa. Provavelmente 90% da população do Nordeste brasileiro não adora a Deus em espírito e em verdade. São religiosos. Cada um tem a sua religião. E aí? Essas pessoas são provadas por causa da sua incredulidade, por causa do pecado. E não adianta se queixar, porque a Bíblia diz, de que se queixará o homem? Queixe-se dos seus próprios pecados. Então Deus, Ele continua suprindo as nossas necessidades. O pão de cada dia e a água. Se está faltando água onde você mora, meu irmãozinho, ore a Deus. Ore a Deus. Se você está servindo a Ele, Ele vai providenciar a água para você beber. Agora, se você não adora Ele em espírito e em verdade, então, meu amigo, segure. Converta-se. Porque Deus não tem compromisso com aquele que não serve a Ele, com aquele que não adora a Ele em espírito e em verdade. E agora, para fechar a mensagem, a terceira promessa. Ele curará todas as enfermidades. Ele curará todas as enfermidades. É promessa de Deus. Lembre-se que Deus, Ele é soberano. Ele é soberano. Deus, quando criou o homem, não criou para que o homem morresse. Não. O homem foi criado para ter vida eterna. Não aqui nesta terra, neste corpo físico, não. Deus, quando criou Adão e Eva, os criou para que eles vivessem eternamente. E por que que hoje nós morremos? Exatamente por causa do pecado. Por causa do pecado do homem é que nós ficamos doentes. Então, quando nós adoecemos, claro, Deus deu sabedoria para o homem hoje fabrica muitas espécies de remédios. São N remédios, N títulos de remédios. Mas há doenças que somente Jesus cura. E quando Ele não cura, é porque Ele não quer. Ele é soberano, Ele é poderoso, então tem as exceções. Há casos em que Jesus não cura. Vou dar um exemplo para você, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era um homem de Deus, servia a Deus, adorava a Deus em espírito e em verdade. Foi arrebatado até o terceiro céu. Mas ele tinha um espinho na carne, que para muitos era uma enfermidade nos olhos, segundo a carta aos Gálatas. Muito bem. Paulo orou 3 vezes. Na terceira vez que ele orou, sabe qual foi a resposta de Deus? Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa nas fraquezas. Pronto. Paulo morreu com aquela doença, não curou Paulo. Por quê? Porque lá na eternidade nós vamos ter um corpo incorruptível e lá não vai ter doença. E esta promessa, meu amigo, é para você. Você sabia? É para você. Ah, pastor, estou com uma doença incurável. Se você ainda não aceitou a Jesus, aceite como seu Senhor, como seu Salvador. Ele vai perdoar os seus pecados e o dia que você morrer, você vai para o paraíso de Deus, aguardar o grande dia do arrebatamento da igreja, que pode acontecer a qualquer momento. Amém? Então tá aí 3 promessas para mim, para você. Agora, somente para aqueles que servem a Deus, que adoram a Ele em espírito e em verdade. Pastor, eu quero tomar posse destas 3 promessas e como é o que eu faço? Como é que eu faço, pastor? Aceite a Jesus, é o primeiro passo. Permaneça firme, Ele vai perdoar os seus pecados, Ele vai registrar o seu nome no livro da vida e a hora que tocar a última trombeta, conforme está escrito em 1 Tessalonicenses 4,16, se você já tiver passado para a eternidade, você vai ressuscitar. E se você estiver vivo, a Bíblia diz que você vai ser transformado no abrir e fechar de olhos, e assim nos encontraremos com Jesus lá nos ares. Assim diz a palavra do Senhor.
Ore comigo onde quer que você esteja. Pai, em nome de Jesus, eu te apresento todas as pessoas que ouviram a tua palavra e que tomaram a decisão de te servir, porque as 3 promessas que pregamos hoje aqui é para aqueles que servem ao Senhor e o adoram em espírito e em verdade. Pai, por estas pessoas eu te peço, perdoa seus pecados, registra o nome delas no livro da vida e que todas permaneçam firmes até o dia da tua vinda. Assim seja. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Muito bem, amigos. Agora nós vamos orar pelas pessoas que mandaram seus pedidos de oração. O nome delas estão aqui e nós vamos apresentá-los a Deus neste momento. Pai, em nome de Jesus, aqui estão vários pedidos de oração. Pai, as pessoas mandaram seus pedidos porque elas creem. E o Senhor disse que tudo é possível ao que crê. Então, Paizinho, em nome de Jesus, com base na fé, com base na crença que temos na tua palavra, eu te peço, em nome de Jesus, Paizinho, pelo poder do Espírito Santo, libera a bênção da cura, a bênção da libertação, a bênção da vitória, a bênção da vitória para todos que mandaram seus pedidos de oração, cujos nomes estão aqui. Pai, em nome de Jesus, segundo a tua palavra, eu ordeno. Receba agora, meu irmãozinho, receba, meu irmãozinho, o toque do poder de Deus e seja curado, seja liberto. Receba a bênção da vitória em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e amém. Amigos, pela grande misericórdia do Senhor Jesus, estamos concluindo mais um vídeo. Obrigado pelo carinho e pela audiência de todos vocês. Estejam conosco em nosso próximo vídeo, se Deus quiser. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o santo amor de Deus nosso Pai, a maravilhosa consolação do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus. Quem está alegre, diga glória a Deus!